aquilo é que está assim. E depois, nós ainda, grosso modo, neste aqui, ainda dá para fazer o... Vamos ver se está a ver bem. Só está a apanhar a melhor. Qual é a vantagem desse biselado lateral? A vantagem é que, de facto, para o assentamento é muito melhor. Quanto menos areias, menos área tiveres de encosto, menos probabilidade de teres areias. E, portanto, de facto, em termos de assentamento, eu prefiro as peças com biseladas. E eu, então, a chacota, qual era a temperatura de cozedura? Normalmente as chacotas podem ir aos 800 graus. Normalmente... O senhor das notas... Não está a gravar. Atenção. Está a gravar, tem calma. Mas o que acontece é que, normalmente, isto, para nós não utilizamos isso. Não. Nós utilizamos os 1020 graus na mesma, porque de facto, vai tudo junto. Vai convidar, não é? Portanto, nesse particular, as coisas são... Depois vocês cozem primeiro então a chacota, depois fazem o... Sim. Só que aproveitam para cozer enquanto estão a cozer vidrados e fazem o... Está ligado? Está, não está? E o tempo de secagem então seria de... Só para uma semana, não? Em princípio, mais ou menos uma semana nós fazemos. Uma temperatura normal. É preciso ter cuidado para não secar muito rápido, não é? Ir umedecendo. Exatamente. Pronto. É o seguinte, isto, grosso modo, em termos de secagem, é um dia está assim, no outro dia está assim, e basicamente pode-se empilhar isto tudo, desde que se tenha cuidado para eles não colarem, mas em princípio, assim assegura que de facto, como... Empilhar e colar. Empilhar e colar como? Sim, só. Como é que foi por exemplo? E elas não colam? Não. E elas ficam assim. E porque de facto, se porventura não tiver nada, aquilo que acontece é que a evaporação vai acontecer pelas áreas mais expostas, com maior área de superfície, que são os cantos. E portanto a água vai arrastar o barro e basicamente eles ficam em penantes. Sim. Há sempre a possibilidade, que foi o caso destes, que de facto levaram depois de uma... Isto não pode levar peso às vezes, ou se quer? Sim, é isso que eu estava a dizer. Sim, está a dizer em cima de outros, mas se não levar, não pode levar uma Pode, peso. E o que acontece é que se porventura... Antigamente isto até era, a secagem, era que as peças eram colocadas não logo de imediato em cima do forno. Sim. Portanto, o forno estava a cozer e no andar de cima eles punham... Estavam a secar. Portanto, Estavam a secar. há diferentes azulejos. Também. Depois temos formatos, mais formatos, outro tipo de chacote que de facto... Olha, tens aí umas moldes. Depois, Vamos mostrar. relevados, o friso para o relevado, outro tipo de friso, outro tipo de... E depois há também, em termos de peças, biseladas. Quantos queres?
Tudo peças diferentes. Eu ia dizer, a porosidade para o assentamento é importante. Se a porosidade para o assentamento? Sim, tipo... Claro que é. Quando uma pessoa molha os azulejos, no fundo é isso que está a fazer. Estamos a jogar com a porosidade. Ok. Então convém que ele tenha muita porosidade à argamassa, não para ele assentar melhor? Não. É o seguinte, as argamassas... Argamassas quer dizer... Os azulejos antigos têm cerca de entre 15% a 20% de vazios. Ok, sim. 15% a 20% de vazios. Que é bom, então, não. Porque as argamassas de cal são argamassas que têm presa mecânica. Sim. Certo? É isso. Portanto, a cal tem de entrar para dentro da chacota. Sim. O que acontece é que, se porventura nós tivermos o azulejo demasiado seco, aquilo que vai acontecer é que o azulejo vai puxar a água da amassadora muito rapidamente e, portanto, a cal não tem tempo para migrar para o interior do azulejo. Portanto, se não tem tempo para migrar para o interior do azulejo, o que acontece é que, de facto, o azulejo, no final de 5, 10 anos, cai. Pois. É esse o problema quando uma pessoa não molha o azulejo. Então, e outra questão agora também, imaginem, estes azulejos novos industriais, é possível assentá-los com argamassas de cal ou eles... Depende do tipo de azulejo. Aquilo que nós dizemos é que, de facto, as argamassas de cal só dão para ser utilizadas em azulejos com mais de 10% de porosidade aberta. Estava a mudar agora um azulejo antigo, original. Olha a quantidade de bolhas que fazem aqui em baixo. Sim, estou a ver. Certo? Sim. Vamos aqui uma luzinha. Aquilo está muito perto do... melhor dizendo, aquilo é perfeitamente passível de ser utilizado, mas a quantidade de vazios que este tem, é muito fácil uma pessoa medir isto de uma forma bastante intuitiva. Sim. Agora vai-se pesar. Pesava-se antes, pesava-se depois, ele tinha... Aí tínhamos a porosidade livre ou aberta. Se porventura nós pegarmos... E agora tudo depende das temperaturas de cozedura. Quanto mais alto for a temperatura de cozedura, este, se bem que tenha sido feito absolutamente manual, tem porosidade, mas o que acontece é que não vem aquela porosidade completamente a borbulhar. Sim. Se reparaste neste, é exatamente a mesma coisa. Pois. E uma pessoa vê depois exatamente a velocidade que ela entra. E é que sai. Isto significa que não é a água que está a evaporar, é a água que está exatamente a migrar para o interior. Sim. E quando nós dizemos que de facto que isto precisa de cerca de 5 minutos, é exatamente para dentro da água antes da aplicação, é exatamente por causa disso, porque de facto eu tirei, eu basicamente ainda não tive tempo de o pôr na argamassa atrás, basicamente já está seco. Não há azulejos que podem ficar um dia dentro da água antes da aplicação, não. Eu já ouvi isso. Isso é ridículo. É só ir com o baldezinho, pôr e vai-se assentar. Queres que eu te diga uma coisa? Nos testes que nós fazemos, 90% da água é absorvida nos primeiros 30 segundos. 1 minuto. 60 segundos. Certo? 90%. 90%. Então onde é que A diferença entre estar... Atenção, há um problema quando nós temos de facto com as réplicas, é que de facto que nós por vezes acabamos de as produzir, elas vão para a obra e vão ser aplicadas. Pois. O que acontece é que de facto nestes azulejos, em todos os azulejos ou todos os materiais que são cozidos a elevada temperatura, hidrófilos, que de facto quando eles vão aumentar cerca de 2% até 2% em volume apenas pelo equilíbrio higroscópico. Aquilo que de facto pode acontecer é o seguinte, uma pessoa quase que não tem essa percepção, mas o que acontece é que se temos um azulejo assente com uma argamassa,
podemos estar a quebrar completamente todas as pontes que foram criadas com a ligação da argamassa. Sim. E, portanto, podemos ter uma parte dos azulejos. Isto é especialmente grave quando são panos de grande dimensão. Pronto. E ele tem que secar primeiro ou pode ir logo ao forno? Tem que secar. Quanto tempo é que fica a secar? Um dia. Por vezes, quando nós queremos fazer os testes de diluição, é exatamente, aplica-se a primeira, aplica-se a segunda, quanto mais seco ele estiver, mais vai receber de hidrato. Se eu agora aplicar aqui, de imediato aqui por baixo, ele vai receber menos. Mas é o seguinte, eu posso saber exatamente que quero ter duas camadas extremamente finas. Sim. E nós, nesse aspecto, não é pegar no vidrado como fiz, é tudo pesado, a quantidade de água é pesada. Sim. Isto, de facto, aqui tem sido apenas para demonstrar. Para demonstrar. E o que acontece é que temos aqui 1, 2, 3.